Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Eu confesso que eu estava ansioso para estudar com vocês o assunto da lição dessa semana. Ontem não deu, infelizmente, mas hoje vamos falar sobre a lição de sábado e domingo. A gente teve uma semana muito graciosa, os 10 dias de oração que terminou ontem, embora hoje eu vá pregar na igreja de Ouro Preto, ainda concernente ao tema, e o encerramento será feito hoje lá. Para mim é uma satisfação de grande valia. Aqui está estudando com vocês sobre o tema 10. Nós já estamos aí, irmãos, chegando no término de nossa lição e já se prepare que o próximo trimestre o tema será as 3 mensagens do Apocalipse. Provavelmente seja mais focado nas mensagens angélicas, mas aí é todo o livro. E será interessante a gente estudar então esse assunto no próximo trimestre, a partir do final do mês de março desse mês. Mas o tema de hoje, irmãos, tem a ver com retribuindo. Olha o verso para memorizar, que interessante. Então ouvi do céu uma voz dizendo: Felizes ou bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse de suas fadigas e suas obras o acompanhem. Esse termo aqui, irmãos, no contexto do que a lição está nos trazendo, devemos trabalhar, adquirir aquilo que Deus nos abençoará com as nossas posses, mas levando em consideração que aquilo deve ser também deixado sempre algo para o próximo, para alguém. Quando ele fala assim, para que descanse de suas fadigas, ou seja, o seu trabalho acabou. E as obras que ele executou enquanto vivo devem acompanhá-lo, a fim de deixar um bom legado para os filhos, para os pais, se for o caso, para a esposa, para a família, mas que ele nunca se esqueça de deixar um histórico positivo, deixar um bom legado. O tema da lição aqui, ele faz menção sobre as pessoas que têm temor em relação quando chegam à idade adulta, na idade velha, a idade assim, perdão, velha não, a idade idosa ou a boa idade, como se dizem, e agora, o que é que eu vou fazer? Com quem vou deixar os meus bens? Aqui tem um texto que diz assim, à medida que as pessoas envelhecem, naturalmente começam a se preocupar com o futuro. Os temores mais comuns são morrer cedo demais, antes que a família esteja segura, viver tempo demais, ou seja, esgotando suas economias e aí trazendo enfermidades graves, enfim. Sobre esse assunto, Ellen White tem um ponto interessante, que é aqui o autor da lição descreve. Todos esses temores são originados por Satanás. Caso tomassem a atitude que Deus deseja que mantenham, seus últimos dias seriam os melhores e mais felizes. Devem pôr de lado ansiedade e preocupação para que não venha ocupar o tempo da maneira mais satisfatória, e mais felizes. Devem pôr de lado a ansiedade e as preocupações, ocupar o tempo de maneira mais satisfatória possível e amadurecerem para o céu. Preste atenção a essa expressão, amadurecerem para o céu. Irmãos, sobre esse assunto, eu queria ler com vocês, recitar para vocês aqui um tópico que se encontra no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, na página 747 e 750. Ele aqui faz menção, irmãos, a um salmo, o Salmo 71. Dentro dos estudiosos, o Salmo 71 ele é um salmo anônimo, um salmo que ele não tem uma descrição em que foi o seu autor. E aí os estudiosos se dividem entre si. Porém, quando Ellen White faz um comentário sobre esse Salmo 71, ela descreve que quem escreveu esse salmo foi o próprio Davi. E em sua velhice, observe o que foi que ele escreveu aqui no Salmo 71, e especialmente no verso 9. Salmo 71, e o verso 9 diz assim: Não me rejeites agora em minha velhice, não me abandones quando me faltam as forças. Davi tinha o maior medo de perder a presença de Deus quando estivesse velho. É claro que o contexto do salmo aqui envolve a perseguição e, especificamente, bem provável, a questão de Absalão, que o perseguia a todo o tempo a fim de assumir o reinado. Diante dessa situação, ainda no verso 17 e 18 do mesmo Salmo 71, o salmista diz assim: Não me abandones, ó meu Deus, agora que estou velho e já estou de cabelos brancos. Deixa-me proclamar sua força a esta nova geração, teu poder a todos que vierem depois de mim. Você entende, irmãos, que Davi tinha medo ou tinha preocupação com a sua velhice. Isso porque, diante da sociedade que o cercava, Ellen White tem um comentário interessante sobre isso, ele viu muitos reis ficarem aterrorizados pelo que os seus familiares estavam lhe causando
decorrente à sua idade já bem velha. E sobre isso aqui, e com o seu temor, então ele escreve o Salmo 71. E olha o que é que Ellen White fala em relação a isso. Davi observava que, se bem que a vida de alguns houvesse sido justa, enquanto se achavam no vigor dos anos, ele pareciam perder o domínio de si mesmo ao sobrevirem à velhice. Satanás penetrou-lhes no espírito e os dirigiu, tornando-se desassossegados e descontentes. Viu Davi que muitos dos idosos pareciam abandonados por Deus e se expunham ao ridículo e ao vitupério por parte dos seus inimigos. Nesse contexto, observe o que é que ela fala aqui. O coração, então, opresso por isto, ele orou fervorosamente. Não me rejeites no tempo da minha velhice. Davi sentia a necessidade de guardar-se contra os males que acompanhavam a velhice. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. Considerando que o Salmo 71 e o verso 9, e depois você vai para o verso 17 e 18, Davi escreveu quando estava em idade bem idosa e receioso do que os seus amigos também passavam, ele agora descreve o seu temor. E aqui, ele chega a descrever ainda outra coisa que é interessante, olha. Foi-me mostrado Davi rogando ao Senhor que não abandonasse quando fosse velho, e que foi que lhe inspirou nesta fervorosa oração. Ele viu que a maioria das pessoas idosas que o rodeavam não eram felizes, como eu confirmei, e que os traços lamentáveis de caráter aumentavam especialmente com a velhice. Se as pessoas eram naturalmente avarentas e cobiçosas, isto lhes acentuava desagradavelmente em sua velhice. Se eram ciumentas, irritáveis e impacientes, tornaram-se ainda muito mais quando estavam idosos. É aquela coisa, irmãos. Dependendo do nosso caráter agora, ele vai potencializar com a nossa velhice. Na medida que nós não trabalhamos com aqueles defeitos de caráter e deixamos com que ele venha a ser alimentado, quando chegarmos à idade muito mais madura, ele com certeza será pior. Davi aqui, se preocupando com essa questão, pediu para que ele não se sentisse desprovido da presença de Deus e que ele não abandonasse. Aqui é na página 748 do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Então, fechamos aqui os comentários de sábado dizendo o seguinte: devemos ter cuidado para que Satanás não nos traga a inquietação, ansiedade, desassossego e assim, irmãos, venhamos perder a paz. Tudo que nós possuímos aqui tem um propósito, e esse propósito deve ser levado para unicamente a honra e a glória de Deus. Ele nos disse, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis do bens desta terra. Mas existe a questão, primeiro, o ponto se, e depois, querer os bens desta terra envolve o obedecer a Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, e o ouvir quer dizer o atender. Então, diante da situação, não temos problema nenhum em nós construirmos as coisas para o nosso futuro, mas não devemos nos reter nessas coisas como que nos trazendo inquietação. E agora, quando eu morrer, para onde eu vou deixar? O que eu vou fazer? Como será essa minha situação? Bem, aqueles que descansam em Cristo, como diz o Salmo 40, descansa no Senhor e espera nele. Com certeza, passará por momentos satisfatórios. E a Bíblia, diversas vezes, fala assim, e fulano morreu e descansou com seus pais em boa velhice. Olha para a história de Jó. Viveu e morreu em boa velhice, e outros personagens que era escrito. Agora, irmãos, aqui na lição de domingo, o rico insensato. Irmãos, esse assunto aqui é muito, muito crucial. Por quê? Eu conheço vários irmãos que são adventistas e que se empenham em adquirir bens, em conseguir posses, em construir coisas. Não estou dizendo que todos eles têm um coração depositado nessas coisas, mas em muitos casos, às vezes, não estuda a lição de escola sabatina, não participa dos cultos porque tem empresas a administrar, situações das quais precisa de sua presença, e isso vai se envolvendo, se emaranhando e vai criando-se ainda mais. Olha só, nessa parábola aqui do rico insensato, baseada em Lucas 12, e aqui eu aconselharia você a ler o capítulo 20 do livro Parábola de Jesus. E é interessante, porque nesse livro aqui o autor cita a página 146, mas nessa edição, e a minha que é mais antiga, é a página 257. Mas eu quero que vocês fiquem atentos para o capítulo 20. Dê uma lida nesse capítulo sobre o que ela fala em relação a essa história, que você vai ficar realmente deslumbrado com isso. Eu fiz uso também aqui, irmãos, de uma lição antiga, do ano 97, concernente às parábolas de Jesus.
E na lição 5, sobre o referente assunto, o autor aqui faz um comentário, perdão, a lição 2, e tem assim, ó, apropriando-se do tesouro, é o título da lição do ano de 1997. Ela chega a descrever assim, ó, o rico insensato fez a pergunta correta, o que farei? Ele tinha muitas posses, irmãos, era muita coisa que ele tinha já. Estava abarrotado de trigo, abarrotado de cereal, e agora, observando aquela situação, ele se pergunta e automaticamente ele já responde: o que farei eu? Ah, tudo bem, eu vou agora construir outros. Ele não buscou de desorientação, não pediu para que Deus o direcionasse e nem buscou conselheiros para que pudessem então ajudá-lo naquela situação tão delicada. O que é que ele faz? Vou aumentar mais, vou possuir mais coisas, vou adquirir mais propriedades. E agora, ele quando termina, chega a dizer assim, tá, agora estou bem satisfeito. O que eu possuí, o que eu construí, eu consegui para muito tempo. Logo, não vou me preocupar, terei a minha vida satisfatória, irei agora viver regalado, como diz o texto. O termo dizer regalado ou folgado quer dizer viver em alegria, só que em uma alegria desordenada. Aqui tem um comentário que o que ele queria construir para a sua vida no futuro era viver uma vida tão dissoluta quanto aquele filho pródigo. E você sabe que a palavra pródigo quer dizer gastar de maneira desordenada, ou seja, esbanjador, perdulário, não poupador. E agora, diante daquela construção toda que ele tinha, o que ele queria agora era simplesmente esbanjar-se e agora ter o suficiente para gastar, gastar e gastar. Ellen White diz no comentário, irmãos, que aquele homem foi apresentado os órfãos, as viúvas, os enfermos, os invalidados, pessoas que poderiam ser abençoados, porque eles fizeram orações para com que alguém o ajudasse. E Deus deu àquele homem rico propriedades e bens para com que ele não se esquecesse do seu próximo. E sobre isso aqui, olha o que é que diz o comentário do tema do livro Parábola de Jesus, o que é que ele vai te falar sobre isso? Olha, a situação do pobre, do órfão, da viúva, do enfermo e do aflito foi trazida à atenção desse rico. Havia muitos lares nos quais distribuir seus bens. Poderia ele facilmente privar-se de uma porção de sua abundância e muitas famílias poderiam ser libertadas das privações. Muito faminto poderia ser saciado e vestido. Muito nu poderia ter sido então suprido em suas roupas. Muitos corações poderiam ser alegrados. Respondida muita súplica muita súplica por pão e roupa, e uma melodia de louvor teria ascendido ao céu. O Senhor ouvira a oração do necessitado e, em sua bondade, tomara providência para o pobre. Havia a bênção outorgada ao rico, abundante provisão para a indigência de muitos, porém, ele fechou-lhe as portas. Então, observe só aqui a situação. Os bens dele, é interessante que esse texto de Lucas 12, 16 a 21 é como é que eu posso dizer assim, uma continuação do verso da semana passada, quando fala assim, tenha cuidado, porque a vida de uma pessoa não consiste nos bens do que a pessoa possui. Isso aqui, Jesus está dentro de um contexto, naquela história onde chega um irmão e pede para com que Jesus sirva de juiz. E você vai encontrar isso no verso 13 do capítulo 12. E diante dessa situação, Jesus, para ilustrar aquele homem, a situação do seu perigo, ele conta essa parábola. Então, irmãos, o que é que a gente aprende aqui? Diante dessa situação, aquele homem sabia que ele era, de fato, abençoado por Deus, porque por mais que ele faça com que a sua propriedade cresça, irmãos, quem dava o sol, quem dava a chuva, quem fazia germinar aquela planta, ele deixou de dar graças a Deus. E observe que diante disso, o que é que diz o Salmo 49 e o verso 20? Olha só, irmãos, isso aqui é interessante. Salmo 49 e o verso 20, sobre esse problema, o salmista chega a dizer o seguinte. Salmo 49 e o verso 20 diz assim: os que contam vantagem de suas riquezas nada entendem. Como os animais, eles também morrerão. Isso aqui é forte demais. Se fôssemos levar em consideração que os animais não são candidatos à salvação, uma vez que Cristo morreu para seres humanos, então eles só terão uma única vida. Ali, nesse texto, descreve com clareza que a pessoa que
adquire bens ou procura crescer para adquirir honra própria, ela será como os animais. Salmo 49 e o verso 20. E no tocante a esse ponto, eu estou lendo aqui várias coisas, irmãos, porque eu achei essa lição muito interessante. E voltando à lição do ano 97, perdão, peguei a lição antiga, a lição nova, a lição do ano 97 sobre as parábolas de Jesus, olha o que diz aqui, ó. Note que com frequência o tolo usou a palavra eu e meu. E eu vou contar para vocês aqui que na minha concepção ele falou isso 9 vezes. Olha só o pronome possessivo. Meu, eu, construirei, farei, estabelecerei, tudo eu. O nome, a quantidade de pronome possessivo é intensa. Isso demonstra quão avarento e quão egoísta era aquele homem. Olha só o que é que ela diz aqui, ó, a lição. O amor próprio o impedia de cumprir o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Naturalmente, então ele, com essa conduta, deixou de também corresponder ao segundo grande mandamento, que era amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em suma, aquele homem perdeu a vida que tinha, perdeu a vida futura e perdeu os bens que se tinha. Porque depois o texto fala que Deus chega para ele e fala assim: louco, esta noite você vai morrer. E o que você tem preparado, para quem será? Lembre-se, irmãos, que com Belsazar foi a mesma coisa. Quando ele estava naquele banquete, diante de todo o populacho da sua corte, ele então dá glórias ao Deus de pedra, de barro, de madeira, de ouro, de prata, de bronze, e começa a glorificar, e acreditando ele que ninguém poderia então entrar no seu palácio. Entra uma mão invisível e sentencia o juízo daquele ímpio rei. Ele morre naquela noite, perdeu tudo que possuía e, junto com aquilo, perdeu também a vida eterna. O que eu entendo aqui, irmãos, não tem problema algum em a gente adquirir bens. Não existe problema em você correr atrás um conforto para a sua vida aqui. Isso é bênçãos de Deus. Devem ser vistas assim, mas nunca se esqueça que é Ele que nos supre. É Ele que é o autor de todas as coisas. Esse jovem aqui, ele chega a dizer, pelo menos, irmãos, por 9 vezes, o que farei? Perguntando a si próprio, não perguntou a ninguém. Estabelecerei, construirei, farei. Se você for ler o verso 17 e 18, olha só o que ele descreve aqui, ó. E arrazoava consigo mesmo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos, que seja, não quis distribuir com ninguém, e viu-se em tão grande abastança que agora ele preferiu fazer outro. E disse ele: farei isto, destruirei os meus celeiros, destruirei meus celeiros, construí-los-ei maiores e ainda recolherei o meu produto e todos os meus bens. E o verso 17 fala, falou consigo, né? É a 8ª vez, e depois ele chega a dizer, meus frutos. Então aqui, esse pronome possessivo ele é muito enfático. Isso nos faz entender que o coração daquele homem era muito egoísta. Hoje, lamentavelmente, eu vejo pessoas, irmãos, que têm edifícios, hotéis, carros, e não são poucos, mas são muitos. E quando veio a posse que aquilo que tem, querem adquirir ainda mais. Irmãos, os que querem fazer deste mundo o seu céu serão de fato ouvintes de Satanás, porque é o que ele mais quer. Ele não pode dar a vida eterna, então o que ele vai oferecer é muito trabalho, muita ânsia por riqueza, porque assim fazendo ele deixará a pessoa presa. E as pessoas que são presas no tocante à avareza e esse aspecto, buscando honra própria, como diz o texto no Salmo 49, verso 20, como os animais irão perecer. Que Deus, portanto, nos livre desse tamanho mal. Construamos coisas, mas nos preocupando principalmente com o reino celestial. E aí o texto, a parábola termina dizendo assim: estes são sábios aos seus olhos e não são sábios segundo Deus. Buscamos a sabedoria do céu e que Ele nos faça ver e enxergar que a nossa vida não consiste nos bens desta terra, mas nos consiste na herança da nossa pátria celestial, que Deus vai nos conceder em sua volta. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pelos Teus conselhos. Nos ajuda a termos o cuidado em não termos o coração depositado nos bens desta terra, mas no maior tesouro, que é o reino celestial. Que saibamos, Senhor, que tudo que construímos aqui são bênçãos Tuas e que nós não venhamos nos apropriar de coisa alguma
para nos trazer dano à nossa vida. Nos dá esta bênção, perdoa nossos pecados, abençoa todos os teus filhos que irão assistir este vídeo e que eles possam compartilhar, que eles possam curtir, enfim, que de acordo com a tua vontade eles sejam agraciados pela tua palavra. Eu te agradeço, Pai, por todas as bênçãos e te peço em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer aqui um comentário, antes que eu esqueça, a igreja de Torreão. Ontem os irmãos da igreja, muito calorosos, me deram lembranças, inclusive esse copo aqui, ó, muito lindo por sinal, aquele ali. Deixa eu pegar para vocês verem. Eu achei ele tão bonito, rapaz. Olha só que coisa linda. Eu ganhei esse, também ganhei o outro, né, da igreja de Campina Barreto. E eu vou deixar aqui a sugestão da namorada que disse que colocasse para ficar ali. Eu achei que ficou bonito, então vou deixar ali para enfeitar. Então assim, irmãos, eu quero agradecer de coração à igreja de Torreão pelo carinho, pela receptividade e por os inscritos, né? Vários irmãos de lá entraram também no nosso canal. Peço a Deus que Deus possa abençoá-los mais uma vez e que através desse vídeo Deus possa falar com eles. Um bom estudo, um bom domingo, uma feliz semana e até nosso próximo estudo. Até logo.